Alô, alô, agora melhor. Gente, agradeço a oportunidade. Eu tive até uma boa surpresa aqui quando eu cheguei aqui no kit. Já o nosso filhinho já está ali dentro do kit, e agradeço a Secretaria de Meio Ambiente. Na verdade, essa palestra eu acho que é uma oportunidade mais para fazer uma provocação e para essa provocação para a gente correr atrás de soluções, na verdade, porque eu acho que o Brasil ele tem muito mais a oferecer do que a gente está aproveitando. E eu falo isso com relação a toda a experiência que a gente tem tido em todos os processos de revitalização que a gente tem executado, toda a parte de saneamento. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de uma forma leve. Eu sei que está na hora do almoço e todo mundo está na hora de... Já está meio com um soninho, então eu prometo que não serei tão longo. Bom, primeira história do grupo, o NEP, é um grupo de execução de políticas públicas lá da Universidade Federal Fluminense. O que é isso? Na verdade, existe um afastamento atual da universidade pública da sociedade. Então, a gente criou, já tem 8 anos, um grupo que procura responder à necessidade do governo federal, estadual, municipal para as políticas públicas e, a partir daí, trazer a universidade, os alunos, para esse contexto, para que eles tenham atividades práticas no enfrentamento de questões sociais e de logística. A gente tem tido sucesso, na verdade, a gente trabalhou com planos municipais de saneamento básico do Espírito Santo Maranhão, totalizando 152 municípios. No Brasil, foi a entidade que mais produziu planos municipais de saneamento básico. Trabalhamos também com o monitoramento ambiental dos portos, na parte da dragagem do governo federal, então isso também já deu uma grande bagagem com relação ao meio ambiente. E também trabalhamos com 10 municípios do Amapá, avaliando a qualidade da água que era fornecida para as crianças no colégio municipais. E pasmem, a gente chegou à conclusão que no Amapá, em cada colégio, 2 crianças morrem anualmente de doenças veiculadas por água que é fornecida a elas. E é o tipo da coisa que esse Brasil é tão grande, que esse tipo de informação acaba não chegando nas bolhas sociais, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Minas. Então é o tipo da coisa que eu acho que o foco do Brasil tem também que ir para essas áreas de necessidade, não apenas os grandes centros urbanizados. E aí, o último projeto agora foi uma grande experiência que a gente teve em Maricá, que foi justamente a revitalização da Laguna de Araçatiba. E aí, quando eu falo revitalização, não estou falando apenas do controle da qualidade de água, mas também em todo o valor agregado que vem, não é só despoluição, mas também revitalização, porque esse processo ele não segue apenas em cima da melhoria da qualidade de água, mas sim todo o produto agregado, aumento da pesca, aumento da qualidade dos organismos, aumento da biodiversidade, melhoria, até pela competitividade entre os organismos. Você acaba não tendo doenças, e aí você acaba diminuindo os impactos na saúde. Isso tudo comprovado e está sendo publicado agora em revistas internacionais. E por que disso, na verdade? O que isso chamou a atenção, na verdade? Eu gostaria de fazer um paralelo aqui, Brasil e o mundo. Eu acho que a gente tem que focar, aliás, a Secretaria do Meio Ambiente está agora falando muito de bioeconomia, e eu acho que se enquadra exatamente nesse contexto, que é justamente o seguinte: na verdade, o Brasil ele é diferente do mundo que é propagada, a imagem do mundo, em muitos pontos. Tá? Quando eu falo imagem do mundo, eu estou falando dos países desenvolvidos. A grande maioria dos países desenvolvidos, se não a totalidade, são países temperados. E a nossa realidade desses países é totalmente diferente. Então, por que seguir apenas aquilo que eles exportam de tecnologia e não começar a olhar para dentro da riqueza real do Brasil e tentar desenvolver técnicas que se adequem ao Brasil? E aí eu vou fazer aqui uma provocação com 4 questões que vão pautar justamente essas diferenças, tá? Primeiro, as questões climáticas. Você tem mais luz, você tem maior produtividade primária, você tem mais matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica é um dos principais problemas aí das águas residuárias. Você tem aumento da degradação da matéria orgânica, então uma maior demanda de oxigênio para degradar a matéria orgânica, menos oxigênio e pior da qualidade ambiental. Se você pensar que o Brasil é hiperprodutivo na sua coluna d'água, é engraçado, eu publico artigos e muitos estrangeiros eles desconhecem essa nossa alta produtividade. Inclusive, eles contestam, eles falam o seguinte: não, porque em zonas de ressurgência pelo mundo você tem muito mais produtividade. Eles não conseguem nem entender
a grande produtividade que o Brasil tem, o Brasil e países tropicais têm. E aí esse aumento de matéria orgânica. Então, isso é uma coisa que não é nem mundialmente reconhecida. Existem pesquisadores franceses, alemães, que desconhecem a realidade de um país tropical. Tá? Passando um pouco à frente, para não me prolongar, você tem a nosso histórico de colonização, onde você tem toda essa história de a gente imagina da abundância de recursos, só que, na verdade, agora a gente está chegando na exaustão de recursos. Então, vamos pegar a história de Paraty, onde uma das metodologias sanitárias que tinham na época era justamente você jogar os dejetos na rua e o mar levava. Hoje o mar leva e traz de volta. Então, isso já é uma coisa que já mudou, já está mostrando que já é limitado. Você tem a falta de recursos, questões sociais, onde você tem uma falta de educação básica, e a partir daí as pessoas desconhecem o impacto direto quando você joga o lixo na rua, ou você joga o seu resíduo, ou faz uma ligação irregular. E, por fim, você tem as questões econômicas, falta de recursos, você acaba investindo muito menos nas áreas de difícil acesso, comunidades, favelas, e a partir daí você tem uma baixa, e também por conta desses ambientes serem ambientes de baixa captação financeira, porque eles não têm grande arrecadação. Bom, e aí nessa pequena introdução que eu fiz agora, que eu até me prolonguei um pouco, nessa alta biodiversidade que o Brasil tem, os países tropicais têm, você tem uma biodiversidade dos produtores tão gigantesca que se você tiver E aonde está a riqueza da biodiversidade? Está na competição. Que quando você tem micro-organismos em excesso na sua biodiversidade, você tem o que ali? Você tem uma competição que não permite que os organismos oportunistas apareçam, as doenças, os vírus, e aí vai. Imagina, vocês vão para a festa, bebem todas de noite, chega de manhã, está resfriado, por quê? Porque você acabou com toda a sua resistência, todo o equilíbrio. E é isso que o meio ambiente sente, ele sente essa exaustão. Quando você começa a privilegiar as faixas de baixo dos produtores, você tem todo um movimento de bottom-up, que a gente chama, que é justamente trazer toda essa energia para cima, você dinamizar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Muita gente fala que o solo da Amazônia é pobre. Na verdade, o solo da Amazônia não é pobre, é extremamente rico. Só que ele tem uma biodiversidade tão rica, tão intensa, que toda a serrapilheira que cai no solo já é reaproveitada para as árvores. Então, a reciclagem é perfeita. E é justamente isso que essa tecnologia que a gente vai comentar aqui propõe, é literalmente reequilibrar essa ciclagem. Baseado nisso, você tem o quê? Um ambiente saudável, onde você vai ter, e aí, desculpa pelas figuras fofinhas, mas é só para mostrar que as bactérias elas não são organismos perigosos, pelo contrário, nós somos 60% bactérias em termos de fisiologia. Então, quando você tem um ambiente saudável, você vai ter uma grande biodiversidade, e a partir daí, essa biodiversidade vai gerar competição e saúde. Quando você começa a ter um ambiente onde você tem uma sobrecarga, vão ficar apenas os organismos oportunistas, doenças e outras mais. E a partir daí você tem uma baixa biodiversidade e uma dominância de organismos que, em médio prazo, só causam problemas para eles próprios, inclusive. Bom, projeto Biosabão, qual é a história dele? Fico até feliz, realmente fico emocionado de ter visto ele aqui. O que acontece é que o sabão, ele é um item que todos, até por higiene, é utilizado para lavagem de roupa, lavagem pessoal e utensílios domésticos. A partir daí, a gente enxergou como se fosse uma comunicação onipresente. Então, ela é uma ferramenta que todos têm acesso, todos os níveis, inclusive todos os níveis sociais. Como conseguir usar essa ferramenta como uma ferramenta para o meio ambiente? O grande problema do sabão é que ele ataca as gorduras das células. Então, para você conseguir manter um organismo vivo aqui dentro, é muito difícil. Inclusive, se você colocar esses micro-organismos eficazes, ou seja, aqueles das grandes biodiversidade, eles tendem a não sobreviver. Mas a gente desenvolveu uma técnica que é justamente de bioencapsulamento, que a partir daí você mantém os organismos vivos, dentro do sabão, e quando você está utilizando o sabão em casa, você já está distribuindo ele no meio ambiente, e a partir daí ele já começa a fazer o primeiro tratamento das águas residuárias. Tá? Bom, você tem a instalação, no processo lá da Rocinha, a gente vai ter uma instalação de uma biofábrica, Secretaria do Estado dando apoio, onde vai ser ativado os organismos, onde a gente vai fazer a produção desses micro-organismos benéficos, ou seja, lá embaixo vão ser produzidos os micro-organismos que vão ser
vai ser utilizado o uso de agentes locais para o despejo desses organismos nos córregos da Rocinha, tá? E a partir daí você já começa a ter uma melhora significativa na saúde e no aspecto ambiental. Fico feliz, eu acho que é a primeira vez que eu vou contar para todo mundo os dados daqui dos testes no laboratório, o pessoal da SES ainda não sabe, mas os dados, só a Mariana que me ligou esses dias, eu comentei com ela, já temos dados positivos, já está toda a água residuária que foi coletada na Rocinha para fazer o teste, em 2, 3, 4 horas, já começa a subir o cheiro e já começa a ter toda uma mudança e quebra de matéria orgânica, aumento de biodiversidade. Então, é real a ideia, tá? Bom, e por que o biosabão? Em complemento ao despejo desses bioinsumos que vão ser produzidos lá no pé da Rocinha, vão ser distribuídos, você já tem 3 ou 4 fábricas de sabão, que a gente vai passar para eles essa tecnologia, e a partir daí eles vão ser distribuídos ou vendidos, isso é uma coisa a se pensar no futuro, para os moradores, e a partir daí todos eles vão trabalhar em prol da saúde ambiental. O importante disso tudo é o seguinte, como eu comentei lá no passado, ali no início da palestra, é justamente o poder transformador que um objeto tão simples tem. Na verdade, quando eles utilizarem o biosabão, eles vão se sentir participando desse processo, onde você tem a melhora ambiental, e eles vão ver isso. E vamos usar aqui um pouco da imaginação. Imagina quando começar a subir o cheiro dos córregos, e eles começarem a enxergar que a coisa funciona. Vamos pensar em efeitos secundários. Poxa, vou parar de jogar lixo porque a coisa está ficando limpa. Por que eu vou contra isso? Eu acho que a principal questão, e aí eu fui entender o que se chama quebra de cultura, é justamente a ferramenta que a cultura representa em termos do entorno. A gente só vai conseguir fazer uma melhora efetiva quando todo cidadão, quando a gente tirar a responsabilidade do órgão fiscalizador ou do empreendedor e trazer para o cidadão a responsabilidade do bem-estar ambiental. Então, assim, quando toda a população entender, independente de sua faixa social, entender o seu papel quanto mantedor da qualidade ambiental, é aí que a gente vai conseguir fazer um sistema que seja sustentável em todos os quesitos, financeiro, ecológico, social. Bom, os benefícios do processo, então, já como falei para vocês, você tem resultados rápidos, em 2, 3 horas você já tem diminuição do cheiro, do odor, né, que a gente chama. A sustentabilidade financeira, por quê? Porque uma vez que você tem a cepa na biofábrica, eles conseguem reproduzir essa cepa, e a partir daí, só inocular dentro do sabão, que é a técnica que a gente vai passar para eles. Sustentabilidade ambiental, por quê? Imagina todo o esgoto da Rocinha que sai pelo canal de São Conrado se transformando em fertilizante para o mar. Ou seja, você vai ter aumento de pesca, aumento da qualidade da água que está entrando no mar. Ou seja, se a gente começar a imaginar o esgoto não como uma coisa ruim, mas como ele tratado como um fertilizante para o mar, como aconteceu, por exemplo, em Maricá, onde você teve uma explosão de organismos. O impacto é absurdo. E aí você não estou falando mais da população da Rocinha, estou falando de pescador, quando começar a ver isso acontecer, como eles vão se comportar. E, por último, envolvimento da população como um todo. Vocês vão lembrar desse momento, é um momento rápido, mas isso aqui é uma técnica que o Brasil pode, inclusive, exportar para países como Índia, China, que têm as mesmas condições ambientais que as nossas. E é muito simples. Na verdade, quando eu falo de exportar, é de tentar criar um movimento mundial da simplicidade e da solução, porque é simples. O meio ambiente ele tem uma forma simples de consertar. A gente sempre vai para o mais rápido e mais pesado do investimento, mas é só a gente usar um pouco do know-how da universidade ou da pesquisa, seja o que for. Gente, eu agradeço a atenção, é isso que eu tinha para passar. Qualquer dúvida, a gente está à disposição na universidade. Agradeço o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e do INEA pelo constante apoio. Obrigado.